A doença começou no México, chamou atenção, uma gripe diferente, né? Porque geralmente a gripe mata pessoas em extremo da vida, crianças, pequenininhas e velhinhos, né? E essa gripe tinha a característica de matar pessoas jovens, enquanto as pessoas mais idosas acabavam não tendo maiores complicações. Então foi o grande diferencial que aconteceu no mundo inteiro. E nessa época a gente participou de um congresso em San Diego, na Califórnia, né? Era fronteira com o México, e aí ficou durante umas 2 semanas, vai ter congresso, não vai ter congresso. Aí resolveram que o congresso seria realizado, né? A gente foi com um pouco de receio, que era uma coisa diferente, era uma gripe mortal, né? Em grande número de casos. Chamava atenção, assim, de modo geral, todo mundo andando de forma normal na cidade, agora japonês, chinês, todo mundo de máscara. Eles não tiravam máscara, chamava atenção essa parte. Há alguns anos já vinha havendo publicações, né, Renato? Já se previa que o vírus da gripe ia ter um recrudescimento, que viriam novas formas de vírus e formas cada vez mais graves. Aí veio o H1N1. Inclusive já se falava 2, 3 anos antes, em vários artigos médicos, que nós teríamos esse episódio de gripe. O HN1, por que não matava velhinho? Né? O HN1 é o mesmo vírus da gripe suína, da gripe espanhola, desculpa, em 1918, né? E esse vírus circulou até em 1958. Então, quer dizer, essas pessoas que nasceram antes de 58 tinham contato com o vírus e tinham anticorpos contra os vírus. Estavam imunizadas. Pessoas que nasceram depois disso não tinham contato com o vírus e não tinham nenhum sistema imunológico que reconhecesse o vírus. Então, por isso essa mortalidade muito mais alta entre as pessoas jovens. E os velhinhos, entre aspas, né, nascem em 58, os velhinhos não acabaram não falecendo. Então, essa era a grande característica dessa gripe. Já havia uma previsão que ela viria, só que não tinha sido dado crédito significativo para isso, embora já tivesse, como o Renato falou, a história do passado, a gripe espanhola, tudo isso. E embora nós já tínhamos tido algumas crises de gripe forte na Ásia, né, uns anos antes, então já havia alguns sinais de que esse vírus atacaria. O vírus da gripe, da influenza, é extremamente mutante. Ele é um vírus que coloniza aves, animais também. Então tem a gripe suína, a gripe aviária, né? O que acontece? A gripe aviária, o vírus tem uma característica que passa de ave para ave, não passa para o homem, né? Isso é uma coisa muito comum. E o que aconteceu com o H1N1 é que ele acabou tendo uma mutação que permitiu que ele também atacasse o homem. O Renato, que estava mais à frente nessa parte de divulgar, que conversou conosco, nós conversamos algumas vezes, o Renato falou, porque o Renato já vinha com essa experiência da viagem dele, e estava vindo do congresso, e passou por essa situação, pelo risco, e despertou para isso, e aí foi onde que, eu não me lembro como foi, mas acabou sendo convidado para ir na Câmara. O Renato foi, eu fui lá assistir a exposição do Renato. Posteriormente foi criado um comitê, né, sobre a gripe em Criciúma, daí tinha um secretário de saúde, na época era o Paulo Conte, secretário de saúde, o Renato, eu, mais outros médicos, e o prefeito foi muito ativo na época, o Clécio Salvaro, e aí o pessoal começou foi montado estratégias, e daí que surgiu o hospital de campanha, né? Uma característica que eu queria falar dessa gripe, que o que mais preocupou foi a questão das grávidas, né? Por que as grávidas? Isso aí é uma das coisas que eu queria colocar. É que quando a mulher fica grávida, o sistema imunológico dela baixa a resposta. Simplificando, ele baixa a resposta para não rejeitar o bebê. Então ela fica mais suscetível a adquirir essas infecções. E também, o Renato já explicou antes, a questão da jovem. Geralmente a mulher grávida é uma mulher jovem. E além disso ela sofre esse problema biológico, né? Que é para não rejeitar o bebê, para não criar anticorpos contra o bebê, que poderia causar um aborto, alguma coisa, o sistema imunológico entra num processo de recrudescimento, ele diminui a atividade dele, então a grávida se torna muito mais exposta, né? Na época a imprensa chamou muita atenção sobre o problema,
Então as pessoas ficavam apavoradas, né? Qualquer sintoma de gripe e vinham. Nós tivemos uma vantagem muito grande, e talvez essa tenha sido a estratégia, porque não morreu nenhum paciente em Criciúma. Morreram aqui na região, no estado, mas em Criciúma não teve uma mortalidade. Foi o menor índice de todo Santa Catarina, com certeza. Do Brasil também, um dos menores. Não morreu ninguém. Porque assim, ó, a gripe, interessante, já existia, foi liberado pelo FDA em 1999, quer dizer, 10 anos antes, uma medicação que chama oseltamivir, que é o Tamiflu. Esse remédio foi lançado, era do laboratório Roche, e era uma medicação que nós não usávamos, porque assim, numa gripe normal, o que ele prometia era reduzir os sintomas em 24 horas. Então era uma medicação que a gente não usava no dia a dia. E nesses trabalhos que surgiram aí, nessa época de San Diego, se conversou muito sobre isso, que esse era um grande medicamento contra o H1N1. Era uma arma que não se tinha antes. Era uma droga que estava mais ou menos há 10 anos engavetada, vamos botar assim de uma certa maneira, né? Essa droga foi comprada pelo governo, nós tínhamos estoques pequenos, só que tinha e tem ainda uma característica que essa medicação ela funciona bem, ela muda o curso da doença quando ela é administrada 24 a 48 horas. Então a grande estratégia seria assim, vamos pegar a pessoa no começo. Porque quando a pessoa já está com pneumonia, quando já está com complicação, é muito difícil controlar a doença. Então toda a estratégia foi montada nesse sentido, de descobrir casos numa fase muito precoce. Porque assim, gripe dá febre, gripe dá mal-estar, dá tosse, gripe não dá falta de ar. Então, isso era chamado de atenção. As pessoas que tivessem um quadro gripal e tivessem dificuldade respiratória, deveriam logo procurar uma unidade de saúde, né? Existe um equipamento que chama de oxímetro, lembra? Foi a grande arma. Então, a pessoa chegava e botava no dedo ali. Se estava baixando... Estava baixando abaixo de 90, o normal é 96, 97, baixou de 92, abre o olho. Então, tem síndrome gripal, tem isso, já começa o Tamiflu. Já internava, né? Internava muitas vezes e já começava logo com a medicação. Eu acho que foi uma das ações de saúde pública mais efetivas que eu vi até hoje. Porque o que salvou de vidas e o que impediu que vidas se prejudicassem ou se perdessem, em relação, a gente vê pelas estatísticas com o resto do país, foi essa atitude, né? Isso aí, desse ponto, o Renato foi muito importante, porque ele veio lá do FOC e trouxe a informação, né? E espalhou a informação e o poder público acreditou, que foi o mais importante. A Câmara foi muito ativa também, todos na época, né? O vírus é da influenza, né? Existe H1N1, H3N2 e 2 tipos de influenza B, que é o que as vacinas acabam dando cobertura, né? A vacina que é feita na rede pública tem 3 vírus e na rede particular tem um vírus A mais B, que não é habitualmente um vírus importante. Então a vacina que é feita pela rede pública é uma vacina de grande qualidade, trivalente. E assim, ó, o que as pessoas confundem? Eu faço vacina contra o sarampo, não vou ter mais sarampo. Eu faço vacina contra a febre amarela, não vou ter febre amarela. Eu faço a vacina contra a gripe e acabo pegando gripe também. Essa vacina não funciona, né? E como a vacina é feita geralmente um pouco antes da estação da gripe, então as pessoas acabam fazendo a vacina, 30 dias depois acabam se expondo ao vírus da gripe e acham que griparam em função da vacina. É que tu começa a ter anticorpos e 15 dias após é que tu começa a ter um nível de anticorpos significativo. Você pode pegar essa gripe antes desses 15 dias ou até após, porque o vírus tem nível satisfatório até um mês depois, né? A vacina é feita geralmente uns 6, 8 meses antes da época da aplicação. Existe todo um tempo para comercialização, para produção. Então, nesse meio tempo, o vírus muda. Né? Ela é baseada na mutação da Europa dos Estados Unidos do ano anterior. Que dá 6 meses para nosso... Então, pequenas variações da gripe, do vírus, acabam fazendo que a pessoa não tenha essa proteção como tem com o sarampo, contra a febre amarela, que são vírus mais estáveis. Né? Só que o que está provado hoje é assim, quem faz vacina pode gripar? Pode, dessas variações, dessas mutações, mas complica menos, faz menos pneumonia, interna menos e morre menos. As formas graves
são protegidas. Nós, pneumologistas, nós temos muito aquela medo. síndrome respiratória aguda grave que a gente prevenia com oximetria, né? Então, não é que a pessoa não vá ter gripe, mas ela tem bem menos chance de evoluir para uma forma grave, né? Nós, pneumologistas, eu pessoalmente, eu tenho um medo muito grande de gripe. Nós vivemos isso, a gente já viveu muitas situações que a partir de uma gripe, principalmente pessoas que fazem parte de grupo de risco, né? Nós lidamos com pacientes pulmonares crônicos, né? Uma gripe é um gatilho para desencadear um processo que a gente não consegue mais parar lá na frente, né? Uma insuficiência respiratória, vai para a UTI, ventilação mecânica, acaba morrendo, né? Então, a vacina é um grande armamento, muito mal utilizado. Eu sou fã de vacina, eu acho que se fala-se muito da evolução da medicina no mundo, né? Se fala muito em tecnologias e tal, mas para mim a maior evolução do último século foram as vacinas, porque nós temos aí o desaparecimento. Eu peguei, pelo menos, vocês já são mais novos que eu, mas eu ainda peguei varíola, vi varíola, como as pessoas ficavam todas machucadas e vi gente morrer, e com varíola, sarampo, formas graves de sarampo, quer ver quando dava sarampo e coqueluche junto, então era aquela tristeza, né? Criciúma tinha épocas do ano que o sino batia todo dia, né? Eram 2, 3 enterros, naquela época Criciúma era pequeno, pela mortalidade infantil, que era muito alta, muito elevada por falta de vacinas. Então, à medida que veio as paralisia infantil, eu conheci, tinha amigos de infância que têm sequela de paralisia infantil. E hoje, com as vacinas, essas doenças desapareceram. Logo que a vacina começou a ser utilizada na rede pública, né, Oswaldo Cruz tem um papel importante, houve a guerra da vacina, né? Então existia uma reação contrária à vacina, que as pessoas fisicamente entravam em confronto para que os seus filhos não fossem vacinados, né? Depois a coisa foi evoluindo e agora nos preocupa que às vezes as redes sociais colocam algumas situações que fazem com que as pessoas tenham receio de fazer vacina. O sarampo está voltando, né? A febre amarela agora teve que ser feita a vacinação. Nos Estados Unidos isso já é uma situação bastante complicada de não vacinar os filhos. O prefeito de Nova York botou multa, né? Criança que chega no hospital doente e não foi vacinado tem multa para os pais. E por incrível $1.000 de multa. E por incrível que pareça, Ney, a gente atende no consultório ainda pessoas de idade que acham que a vacina é uma arma do governo para que os velhinhos morram mais cedo para não pagar imposto. É verdade. Já ouvi pessoas falando isso. Esse é o governo que está dando para matar os velhinhos, para não ficar pagando o INPS. Isso é muito comum. As pessoas têm essa ideia firme na cabeça e a gente, para tentar demover isso, às vezes é difícil. Parece até brincadeira, mas é uma coisa do dia a dia do consultório. O que as vacinas preservaram de vida no mundo do último século foi de uma grandeza extraordinária. Eu acho que essa população no mundo está aumentando dessa forma tão rápida devido, uma das causas foram as vacinas.